período em que Paulo foi morar lá, eles pegavam aquelas coisas que eram relacionadas à idolatria, ao ocultismo e colocavam fogo. A palavra de Deus fala que o valor de tudo isso era de 150, não sei se é 150 mil ou 150 moedas de prata. Eu vou olhar aqui agora e te falo. Está em Atos 19, 13, do 13 até o 18, acho que é o verso 18. Isso, não, perdão, gente, não é 150 mil, não, 50 mil moedas de prata. Chega em casa lá, pesquisa qual o valor de uma moeda de prata em real e multiplica por 50 mil para você ver o valor. Era algo precioso que essas pessoas tinham e elas abriam mão de tudo, porque elas tinham conhecido Jesus. No período em que Paulo fica ali, libertações acontecem. Aquelas pessoas foram instruídas, ensinadas por Paulo, conviveram com ele diretamente. Em Éfeso, se levanta um cara que a vida dele era fazer esculturas da deusa Artemis ou da deusa Diana. Era a mesma deusa, o templo era para as duas, só mudava por causa do povo. Mas tinha um cara chamado Demétrio, que ele fabricava essas esculturas, e ele monta um montinho contra Paulo, fala que Paulo estava atrapalhando o negócio dele, estava tirando a deusa do trono, e dá uma confusão terrível dentro de Éfeso, a ponto das pessoas gritarem por 2 horas ininterruptas: grande Diana, deusa dos Éfesos. Mas quem era esse? Já eram os irmãos que tinham se convertido? Não, eram aqueles que não eram convertidos ainda. Era a população. É em Éfeso que isso acontece, que eles começam a gritar, até que chega alguém e pede para Paulo: Paulo, vai embora. Vai embora. Paulo ainda querendo lá e se defender, mas ainda aconselhar ele. E ele ouve os seus cooperadores e ele resolvem sair dali. Ou seja, os Éfesos eles tiveram uma exposição verdadeira do Evangelho, tiveram contato com o Evangelho, eles aprenderam quem era Jesus, eles viram o mover do Espírito Santo, eles tiveram uma baita liderança. Vamos falar de liderança agora. Primeiros líderes de Éfeso, Priscila e Áquila. A própria menção de Paulo dentro das cartas sobre esse casal já dispensa qualquer credencial. Vamos falar de liderança. O próprio Paulo era um líder direto, escrevia diretamente para eles. Timóteo, amado filho na fé de Paulo, pastoreou Efésios, essa igreja, de Éfeso. Quando Timóteo ele vai para encontrar com Paulo, quando Paulo estava bem perto de morrer, Paulo envia Tíquico. Tíquico também foi um grande cooperador. Tíquico, ele era um cara que era uma espécie de carteira. Ele pegava a carta de Paulo aqui, levava para outro lugar, trazia a resposta. Tíquico era uma espécie de pastor auxiliar, onde precisava ele estava. Preciso de alguém para substituir tal pessoa. Ele, vou. Ele ia. Ele também pastoreou essa igreja durante um tempo. Vamos falar sobre trabalho. Priscila, Áquila, Paulo evangelizaram Éfeso. Qual foi o trabalho de Timóteo lá? Foi de combater algumas heresias que estavam surgindo dentro da igreja, e Timóteo fez, seguindo as orientações que Paulo tinha dado a ele lá na primeira carta. A primeira carta de Timóteo era como que Timóteo iria lidar com esta igreja. O que faltava para Éfeso? O que fez Éfeso abandonar o primeiro amor? Eles tinham ensino, eles tinham exposição da palavra, eles tinham pregadores eloquentes como Apolo, tinham homens de Deus consagrados a Deus,
eles tinham conhecimento de tudo, mas a pergunta é: o que fez com que eles abandonassem o primeiro amor? O que fez com que eles perdessem a força? O que faltou para eles, se é que faltou algo? Olha as pessoas que estavam relacionadas. Olha quem estava nesse meio, fazendo a ponte do conhecimento, fazendo a ponte do cuidado espiritual, do abraçar, do acolher, do visitar. O que mais faltava para essa igreja? Voar. O que faltou para chegar ao ponto de uma revelação de como seria o fim? O próprio Espírito de Deus falar com essa igreja: eu tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. E agora eu quero entrar na aplicação das nossas vidas. Na Igreja Batista Nacional, esse ano faz 10 anos que eu cheguei aqui. Nós temos tudo isso. Nós temos ensino, nós temos contato com o Evangelho, nós temos um ensinamento sério, nós temos pastores que são homens de Deus, sabe, que estão prontos a nos ajudar. Nós temos pessoas empenhadas em fazer a obra de Deus, nós temos aqui líderes, nós temos aqui pessoas que já trabalhou com célula, já ganhou pessoas para Jesus, que talvez você nem saiba dos trabalhos que essa pessoa, que talvez está do seu lado, e você nem imagina o que ela já fez para Deus. Somos uma igreja abençoada, somos uma igreja com recurso financeiro, se assim podemos dizer. Nós não temos falta de nada. O que nos falta para voar em 2024? Eu não quero te falar que você abandonou o primeiro amor, e que nem nós, como igreja, nós abandonamos. Mas eu quero deixar essa pergunta: o que está faltando? O que está faltando? Temos boas mensagens, mensagens com um respaldo bíblico, nós temos um excelente ensino, classes, nós temos cuidado, nós temos células. O que falta? Pessoas prontas para te ouvir, eu tenho certeza, para te ajudar naquilo que você precisa. O que falta? O que precisa? O que é necessário? Vamos voltar para a mensagem. Ainda voltando a esse contexto de Éfeso, nós vimos tudo, nós vimos a liderança, nós vimos como se formou, as questões, até que aparece a carta de Paulo aos Efésios, aquela igreja. Eu li essa carta, mas li com muita atenção, tentando achar alguma ponta que dava para ver que essa igreja estava falhando. Não há nenhuma repreensão na carta aos Efésios, nenhuma repreensão, como tem em Coríntios, que Coríntios Paulo vem resolvendo uma série de questões. O que tem nessa carta? Tem ensino de como que as pessoas elas deveriam se portar. Nessa carta existe uma clara exposição de quem Jesus era. Vamos lá comigo agora em Éfeso. Efésios, desculpa, eu estou falando errado, tem uma hora, ninguém nem para falar comigo, está falando errado. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. E diz assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a carta de Paulo para eles, para essa mesma igreja. Olha só o tipo de ensino que eles recebiam, a instrução de cuidado para com essa igreja. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com tantas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos,
por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, Paulo, ele fala sobre isso. Ele escreve evidenciando a pessoa de Cristo, mostrando quem Jesus era. Muito importante dentro da igreja mostrar quem Jesus é, quem de fato ele é. Então, Paulo, ele fazia isso. Então, é um aspecto, não era? Faltava a mensagem cristocêntrica aos Efésios? Não tinha. Agora, um outro ponto. Faltava falar de amor? Vamos dar uma olhada em Efésios 1, 15 e 16. 15 e 16, já que o amor é o ponto-chave da repreensão a eles. Olha o que Paulo fala. Por este motivo também, eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Eu falei até qual verso? 16, né? Não cesso de dar graças por vós e recordando-me de vós em nossas orações. Ou seja, Paulo estava falando, eu tenho ouvido falar da fé de vocês. Faltava fé nessa igreja? Não. Era uma igreja que cria em Jesus? Era. O que faltava? O que faltou para essa igreja? O que causou o esfriamento do amor lá? O que causou? Se até a fé não fingida dessas pessoas estava sendo citada pelo próprio Paulo. É mentira de Paulo? Com certeza não era, né? Então, eu não consigo ver problema estrutural nesta igreja. Capítulo 2, sim, do ensino dela, da instrução dela, né? Claro que aqui nós estamos falando do ano 60 depois de Cristo. A inauguração, ano 54. Carta aos Efésios, ano 60. A carta de Apocalipse, quando aquilo é mandado, quando aquela carta ela é escrita, aquele período corresponde do ano 84 ao ano 90, é uma data mais ou menos assim. Então são 30 anos de história. Mas o que faltava dentro do DNA dessa igreja que fez com que ela abandonasse o primeiro amor? Então, Efésios 2:1 diz: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Esta igreja foi ensinada que Jesus nos concedeu a vida, que é Ele quem nos concedeu vida, ainda quando estávamos nós em pecado. Então, eles já tinham aprendido o que era o perdão. Se eles aprenderam o que era o perdão, eles sabiam o que era o quê? Arrependimento, porque uma coisa não anda longe da outra. É muito difícil saber o que é perdão sem saber o que é arrependimento, não é? Então eles sabiam. Então quando lá em Apocalipse fala, arrependa-te, lembra-te de onde caiu e arrependa-te, ou seja, viva o que você já sabe, igreja de Éfeso. 2:5 diz assim, Efésios 2:5. Deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Eles sabiam que a única maneira deles serem salvos era mediante a graça de Deus. Não tinha outra maneira deles serem salvos. Eles sabiam que não era pela força do próprio braço. Eles sabiam que não era por esforço. Eles sabiam que era pela graça de Deus. A salvação deles advinha da graça de Deus. O que fez essa igreja abandonar o primeiro amor? Vamos trazer para a nossa realidade.
diante de tanto ensino, de tanta palavra abençoada que nós temos aqui todos os domingos, que nós temos na célula, o que nos impede? O que ainda está nos atrapalhando de realmente, sabe, viver além do natural, de realmente tomar a cruz e seguir a Jesus. Essa cidade de Éfeso ficava na Turquia. Olha como está a Turquia hoje. Era celeiro de missionários. E hoje tem missionários sendo enviados para lá. Mas ainda existe a igreja de Jesus lá? Sim. Sabe o que acontece? Nós também temos uma grande inclinação a confundir a igreja visível da igreja invisível. Igreja visível é aquilo que nós estamos vendo aqui, ó, conjunto, CNPJ, ministério. Então é a igreja que nós vemos. E a igreja invisível é a igreja de Cristo na terra. Se você buscar na sua mente, você que é do tempo das lições do MDA, é a igreja de Cristo na terra, aquela igreja que está lá, né, que envolve todas as outras, que envolve todos os outros corações. Essa é a igreja invisível. Contra essa igreja, nem o inferno não pode prevalecer contra ela. Mas a igreja local de Éfeso, né, nós sabemos que era um período de perseguição. Então, a luz da história aqui eram os romanos no poder. Depois tem a divisão do Império Romano em dois. Depois uma parte do Império Romano, o oriental, ele é tomado pelos árabes. Então os árabes eles vão tomar conta daquilo, e aqui vai avançar o quê? Os muçulmanos. Então automaticamente aquela geração se tornou uma geração muçulmana com o tempo, mas eu tenho certeza que ainda tinha remanescentes de Deus naquele local, como ainda tem, falando de pessoas nativas. Mas onde será que essa igreja se perdeu? Efésios capítulo 3, do 14 ao 17, é uma oração de Paulo. Olha só, Paulo orando por essa igreja. Olha o que ele faz, olha o que ele fala. Presta atenção, prometo que eu não vou demorar muito mais. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Aqui nós encontramos algo. O líder Paulo, o apóstolo Paulo, orando para com que o Espírito Santo fortalecesse aquela igreja no âmago do seu ser, no profundo, onde mais ninguém via. Porque possivelmente como a igreja de Éfeso era vista, olha, uma igreja abençoada, uma igreja que é pastoreada por Timóteo, uma igreja que Priscila e Áquila passou por lá, Apolo, olha só, que igreja grandiosa, igreja maravilhosa, graças a Deus pelaquela igreja. Mas Paulo orando, fortaleça-os no âmago do vosso ser. Por quê? Porque Paulo sabia da inclinação humana presente nos nossos corações, que ainda é presente no seu coração e que também era presente no coração daquelas pessoas. Então essa oração, Senhor, fortaleça-me no âmago do meu ser, é a oração da sua cabeceira, meu irmão. Não importa quão firme você esteja, não importa quão ungido você é, não importa quão cheio do Espírito Santo você se encontra,
clamar ao Espírito Santo que fortaleça você no âmago do seu ser, em local que nem você sabe, é necessária essa oração que Paulo estava fazendo, era isso que Paulo estava ensinando. Paulo era completamente didático em suas palavras. Por que ele escreveu uma oração dele lá? Era para mostrar como que orava, era para ele aparecer? Não, era para ele mostrar, olha, esse ponto aqui é importante, tomara que eles percebam, tomara que eles entendam, né? Estou fazendo aqui na prática o que eles precisam fazer. Você sabe, respondendo a pergunta, essa grande incógnita, onde essa igreja se perdeu? Irmãos, existe algo que se chama responsabilidade moral, que é a minha, que é a responsabilidade individual de cada um aqui. Essa responsabilidade, ela vai ser guiada por algo que nós falamos aqui toda semana, que é a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Não existe vida em comunidade, igreja, sem vida com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, então dificilmente você vai viver em comunhão com a igreja. Entende isso? Porque se ninguém aqui tem comunhão com Deus, daqui a pouco vai esbarrar em alguma opinião divergente uma da outra, um não vai ir com a cara do outro, aí daqui a pouco já tem um falando, fulano de tal é muito chato, eu não volto naquela igreja. Então o que nos faz ter misericórdia uns com os outros, é a nossa comunhão com Deus. É você entender que o irmão também erra, que o irmão ele também pode falhar. É você entender que não há super-homem, que não tem Mulher Maravilha nem Homem de Ferro aqui, que todos podem errar e que mesmo você discordando do seu irmão, que é um direito seu e também é um direito meu de discordar, graças a Deus que nós temos esse direito, nós ainda precisamos andar juntos, porque juntos nós aprendemos uns com os outros, é uma palavra trocada, é uma conversa, é um bate-papo, é um direcionamento para a vida profissional, como já aconteceu aqui comigo. Irmãos, eu lembro que para mim fazer faculdade foi uma loucura. Eu lembro que teve um evento com jovens aqui, e eu debati com o pastor Edenilson por causa de uma fala dele, nós divergimos e tal, e depois eu fui parar e pensar, falei, não, peraí, preciso de pensar no meu futuro. E onde que foi? Vivendo em comunhão. Sabe, até aquilo que você discorda pode ser um ponto para melhorar a sua vida. E você precisa estar cheio de Deus para entender quando você está errado. Você precisa ser cheio de Deus para você entender quando você precisa parar e ouvir o outro. Sem Deus não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Então, só porque o louvor já está aqui, eu vou fechar essa mensagem em meia hora. Não, mentira. Estou brincando. Mas, o que eu vejo? Foi o grande erro. Não foi a comunhão da igreja. Não foi a igreja de Éfeso num todo. Foi o individual de cada um. As pessoas que estavam ali dentro. Sabe o que eu acredito, o achômetro, que pode ter acontecido nesse contexto? Eram 30 anos depois da carta de Paulo. Paulo já tinha ido para a glória. Todos os discípulos já tinham ido. Timóteo, eu não sei se estava vivo ainda, eu não fiz essa pesquisa, mas, enfim, possivelmente eles tinham perdido referência. Os grandes mestres deles já tinham ido, e aqueles que estavam talvez já não tinham a mesma força diante de tanta perseguição, de tanto problema. E olha que eu nem entrei na questão política da perseguição de Roma aos cristãos aqui, porque não ia dar tempo, mas também existia. E lá em Apocalipse, eu quero que você volte lá rapidinho, porque senão não amarra a mensagem.
Lá em Apocalipse, capítulo 2, o verso 2, olha só: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, mas que pusesse à prova aqueles que de si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Ou seja, o que Jesus está reconhecendo? Olha, vocês sabem quem é de verdade e quem não é. Vocês sabem quem está mentindo. Vocês sabem o tipo de coisa que está entrando e que não é. E vocês rejeitam. Então isso me agrada. Aí o 3 fala: tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não se deixastes desfalecer. Eles não tinham desfalecido, eles não tinham desanimado, eles não tinham deixado de se reunir. A única coisa que estava faltando é aquele ânimo, aquele amor, aquela paixão por almas, aquela paixão por vidas, aquele desejo de ver o mundo conhecido, alcançado por Jesus. Sabe, graças a Deus nós não perdemos o nosso ânimo, graças a Deus nós ainda estamos reunidos, nós ainda temos forças para vir aqui, mas talvez o que nos falta é esse amor, essa paixão por almas, que nos fazem ver o perdido indo para o inferno, e clamar para que o Senhor Jesus tenha misericórdia da alma dele. Nós não desfalecemos, mas talvez o que está faltando em nós é o fervor do Espírito. E esse fervor do Espírito é através da prática diária. O fervor do Espírito, ele é construído. O entendimento da palavra, ela é diária. Talvez a nossa responsabilidade é individual. Talvez nós precisamos entender que a Bíblia não é enfeite das nossas cabeceiras. Talvez nós temos que entender que as palavras desse livro da lei deve estar na nossa boca dia e noite para fazer tudo quanto nele está escrito. Talvez o que nos falta dentro desse fervor é entender o quão dependentes do Espírito Santo nós somos e o quanto nós precisamos dele. Talvez o que nos falta é a oração: Senhor, me fortaleça no âmago do meu ser, no mais profundo, lá onde eu não vejo, lá onde eu não sinto. Talvez, meu irmão, você já foi alguém que teve célula, talvez você foi alguém que discipulou, talvez você foi alguém que chegou próximo de uma supervisão de setor, talvez você foi alguém que trabalhou e o cansaço veio. Talvez você foi alguém que se esforçou e agora você se encontra sem força. Mas eu tenho uma coisa para te falar: o Cristo que vivifica está neste lugar. O Espírito Santo que te revive está neste lugar. Aquele que te fortalece, aquele que te incendeia, ele está aqui. Eu gostaria que ao decorrer desse louvor você buscasse esse Espírito onde você estiver. Se você quiser ficar em pé, que fique. Se quiser vir na frente, que venha. Se quiser dobrar o seu joelho, que dobre. Se quiser inclinar a sua cabeça, que incline. Seja lá como for, eu quero te falar: o Deus que vivifica corações está neste lugar. O Deus que te faz retornar, voltar ao primeiro amor está aqui. Ele quer reacender a chama no teu coração. Ele quer com que o teu coração queime de paixão por Ele, de amor por Ele. O Deus ressurreto, o Cristo ressurreto está neste lugar. Oh, Senhor Jesus, nós te clamamos, nós suplicamos ao Senhor, Deus. Nós suplicamos ao Senhor pela tua misericórdia, Pai. Nós sabemos que os dias são maus e nós sabemos, ó Deus, que estamos no fim, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que
há uma frieza espiritual que nos ataca. Nós sabemos, Jesus, que é o abandono do Senhor por nossas partes no decorrer da nossa semana, mas Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, nós nos lembramos de onde erramos e nós nos arrependemos, Jesus, porque nós queremos o Senhor. Então, no nome do Senhor, Espírito Santo, no nome do Senhor, vivifica os nossos corações, Deus. Vivifica os nossos corações, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Jesus.